conquista, mas está falando merda para quem também não tem nada de nada. Então tá a gente fez um evento aí, um ano e meio, 2 anos, e a gente convidou um engenheiro influencer para influenciar os engenheiros. A gente apelou, né? O cara ele é engenheiro, tem que falar brinde, etc., para mostrar que engenheiro também pode ser influencer, né? E eu percebi assim que eu já trouxe o Kaela na universidade como coordenador e tudo. Mas você vê que a palestra, por melhor que seja, animou muito meus professores, por exemplo, porque eles já estão no mercado de trabalho e sabem a falta que faz o suporte que o CREA pode dar, mas o aluno não sabe. Então aquilo virou um blá 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 para eles. Então, assim, a minha sugestão, proposta ou questionamento que seja, como que a gente pode trazer a engenharia de uma forma bem prática, palpável, para instigar esses meninos? O que a gente faz? A gente mostra a nossa experiência, motivando. Fala, olha, não é só cálculo, você vai produzir. Eu tive um professor de geometria analítica, lá no básico, lá da Federal, um tempo atrás, já morreu, acho. Ele mostrava rapidão. Eu vou pedir para você adiantar, porque nós estamos atrasados. O outro palestrante já está ali, ó. Segura que a mão para a gente só segura aqui. E aí ele dava teoria e depois apresentava como que eu vou sustentar uma ponte. E mostrava lá na prática. Isso me motivou. Então, não vamos só teoria, mostrar. Deu certo. A gente está sempre convidado para falar, olha, vai dar certo, eu vou fazer isso, eu vou produzir isso, eu produzo isso. A experiência na universidade que vai dar certo. Ok? Obrigado, Marcinha. É muito bom esses debates, e eu duro que a gente tem pouco tempo para debater muita coisa boa, né? Infelizmente, nós temos essa questão, e peço até desculpa a vocês, nós vamos, numa próxima oportunidade, nós vamos discutir mais sobre o assunto. Pessoal, para seguir a nossa pauta aqui, e já chegamos quase aos finalmente aí, que eu estou vendo que o pessoal está cansado, eu queria convidar aqui o nosso inspetor, né, de Boa Esperança, meu parceiro aí, o Adriano, o inspetor Adriano, lá de Boa Esperança. Ele vai fazer uma palestra para nós rapidamente aqui, falar um pouco sobre a força do marketing digital que impulsionou a carreira dele e impulsionou a sua, né? Você vai ler bonitinho aí depois, né? Mas o Adriano é um parceiro, gente, ele é influencer, estava falando mal dos influencers, tá cara feio. Né? Influencer não. Não. Sobre esse TikTok também, né? Vocês estão vendo que ele tem todos os apetrechos, ó, a câmerazinha ali, não sei o que tem, já ligou um celular lá. Mas, Adriano, seja bem-vindo aí. Obrigado. Eu sei que você tem muito tempo para falar, mas eu queria estar no meu pé aí, então se você puder ir adiantando. Quanto tempo eu tenho? Fica à vontade. Olha, uns 20 minutos tá bom, né? Pessoal, prazer primeiramente. E só adiantando, eu não sou influenciador, não faço TikTok, a gente trabalha com a rede social, e o que eu quero trazer para vocês é realmente como fazer com que a rede social passe a trabalhar a seu favor, ao invés de você ficar o tempo inteiro, o dia inteiro, ficar rolando ali conteúdo, vendo vidinho, que é o que a gente acabou de... todo mundo tá levantando aí, tá? Eu quero iniciar perguntando uma coisa que todas as vezes que eu venho, eu já fui representante municipal, criamos a nossa pitoria municipal em Boa Esperança, e todo mundo sempre fala, o que todos levantaram a bola hoje, sobre o quê? A prostituição da nossa engenharia. Eu tive um relato na semana passada, rapidamente, que eu fiz uma reunião com um cara do Ceará, e ele me mandou um projeto, e ele falei, mas quanto que o cara te cobrou? Não, cobrou barato. Eu falei, mas barato quanto? R$120. Projeto estrutural, assim, muito bem feito, por sinal. Então, acredito que todo mundo vai responder que sim, né? E aí eu quero levantar uma outra pergunta. Hoje, custo de projeto, vou entrar no método de projeto. O que está saindo hoje? Vamos supor, uma casa de 150 metros, projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico e estrutural. Alguém se habilita a falar de custo? R$40 o metro. R$15, R$20. Tá. Eu me formei aqui em BH, no final de 2017. Participei do projeto Futuros Engenheiros, não sei se alguém sabe o que é, mas é um projeto muito bacana do Senai. Nesse tempo que eu estava participando do projeto ainda, estudando,
Eu também fui Uber, igual não falou que engenheiro está virando Uber. Nesse período eu realmente trabalhei de Uber para ajudar no sustento. Voltei para o meu município, abri meu primeiro escritório do lado da minha casa. Peraí, boca seca. E logo comecei a trabalhar e passei por todos os problemas que todo mundo diz aí, questão de custo. Só que lá atrás, essa é minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu acredito que muita gente que está aqui deve ter passado por uma coisa que eu também passei. Meu pai queria ter 3 filhos médicos. Meu pai não é médico, mas ele tem 7ª série, a gente vem de uma família simples, humilde, só que na grande maioria das vezes, volto na fala que eu falei mais cedo ali, você vai no médico, se é uma dor no joelho, uma dor na cabeça ou uma dor na unha, R$ 400. E não tem choro. Enquanto na nossa engenharia todo mundo sabe dos problemas. Mas meu coração nunca cantou para essa área. Já os meus irmãos estão ali, os 2 viraram médicos. Mas não é isso que eu quero mostrar. Todo mundo sabe que uma vez que a gente sai do caminho, às vezes, que os nossos pais querem que a gente siga, acaba o que acontece? No meu caso, qualquer coisa que eu fosse fazer ou que eu conseguisse, a primeira pessoa que eu queria falar era para meu pai, através de buscar um reconhecimento, de falar, ó, eu não fiz medicina, mas eu vou dar certo na engenharia. Depois de 9 meses no meu município, me convidaram para assumir o setor de habitação do município, e depois de 9 meses nesse setor, fui convidado a virar secretário municipal de obras aos 26 anos. E ele me falou uma frase muito impactante, porque, queira ou não queira, não é um cargo que dá muito dinheiro, não paga bem, obviamente, né? Não é que não dá dinheiro, porque ninguém ganha o dinheiro assim, é trabalhado, né? Mas é um cargo que dá um certo nome dentro do município, né? E aí ele me falou, toma cuidado, porque o que você aprendeu na engenharia é uma coisa, e você está entrando num ramo muito diferente. Todo mundo sabe dos problemas de corrupção que a gente tem. E aí eu falei para ele, você pode ficar despreocupado que você não vai ouvir nada a meu respeito. Então, que graças a Deus entrei, fiquei 2 anos, nunca fui chamado no Ministério Público nem nada, não tive problema nenhum. Mas resumindo, ali foi logo um mês depois que eu assumi a questão de representante municipal, aí teve um evento, convidaram, aí na época o Marquinhos que falou, vai lá representar o presidente e tal, apresentei, fui lá. Então, assim, isso é fundamental, a gente está aqui, já é uma reunião na Câmara também, debatendo sobre alguns pontos, tá? E nesse tempo que eu estava na secretaria, eu não parei com o meu escritório, na verdade eu aumentei, né? Comecei a executar obras, aquela coisa errada que todo mundo sabe que tem que fazer, principalmente a gente que é de cidade pequena, se você não pegar tudo, até casinha de cachorro, você não consegue sobreviver. E aí o que aconteceu? Pandemia. Aumento dos materiais em até 50% mais ou menos. Na época a gente tinha uma empresa que tinha um certo faturamento, a gente estava ali, no período a gente estava ali com mais ou menos 5 milhões de contratos de execução em obras, e eu trabalhava da forma do quê? Obra fechada. Tanto te entrega a obra pronta. Resultado, 55% desses 5 milhões era o quê? Material, ou seja, 2 milhões e 700 aproximadamente de material, que virou com 50% de aumento, 4 milhões 125 aproximadamente, tá, pessoal? Sei que não é números exatos. Mas resumo, dívidas, ansiedade, insegurança, empresa fechada, e o pior de tudo, que é uma coisa que eu nunca tive, foi uma baixíssima estima. Eu fiquei arrasado porque, volto a falar para vocês, óbvio que tudo gira em torno de estar bem, ser feliz e tudo, mas esse momento, para mim, foi fundamental e crucial porque eu me sentia que estava o quê? Fazendo vergonha dos meus pais, principalmente por ter quebrado a empresa. Só que tudo a gente tem que tirar um ponto bom, né? E aí eu falo sobre memórias do fundo do poço. Eu brinco que eu não quebrei, eu voltei ao capital inicial, não tinha nada. Comecei devendo, então voltei ao início. E quando a gente está no fundo do poço, a gente só consegue olhar para cima. Não tem como descer mais. Então, foi uma das coisas que eu comecei a falar, cara, eu já estou aqui.
A única coisa que eu tenho que fazer é o quê? Eu vou começar de novo, porém agora eu sei o que eu não posso errar para me estar aqui de novo. Eu estou recomeçando, porém agora eu sei o caminho certo. E aí entra no que vocês estavam brincando, a questão de influenciador, de por aí vai. Esse cara aí, ó, mudou minha vida. No final de 2023, pouco depois de eu ter quebrado a empresa, eu tive que vender minha casa, que eu tinha construído um condomínio, uma casa boa e tudo. Meu menino tinha acabado de nascer. Ele nasceu em julho de 2023. E quando eu quebrei, eu cheguei a ter momento de eu falar assim, lógico que eu não falava isso dentro de casa, porque era uma coisa minha e eu quis resolver isso internamente. Mas chegou o momento de eu olhar para minha conta, cheque especial estourado, cartão estourado. E aí, meu menino tomava Vitamil, porque minha esposa tinha pouco leite. De eu comprar o leite e na hora que eu olhar na conta, eu falei, cara, se eu não fechar nada essa semana, o leite dele dura 7 dias e tal. O menino vai ficar sem leite. Exatamente isso. Foi assim, um momento muito, muito diferente. E aí vendi a casa, comecei a organizar as coisas, fui para um evento, e aí que eu descobri, né? Nós estamos na geração do digital. Descobri o digital. Mas, ó, eu descobri o digital através de quê? Curso, tal, beleza. Mas o que eu quero trazer para vocês não é vender curso na internet. É realmente transformar a internet num gerador de contratos. Opa, peraí. Aqui, deixa eu voltar rápido, só antes de eu mostrar. Naquele momento lá atrás que eu quebrei, a gente é do interior, cidade pequena, pega obra de todo jeito. Obra de 100 metros, 50 metros, 40 metros, 200 metros. E a gente chegou a executar obras na época de 40, 50 metros por 100, 120, 150 mil reais. E aí, olha a diferença. Hoje, eu fecho contratos que eu vendo conhecimento por 115 mil. Em vez de você ter que entregar uma casa pronta, pintada, pagar os materiais, mão de obra, hoje a gente faz uma coisa um pouco diferente. E não só isso. Por exemplo, quem aqui não tem aquele cliente que fala assim, não, é 2 mil reais o projeto, mas você vai lá pelo menos uma vez por mês para ver para mim se está certinho e tal, não sei o quê. Todo mundo tem isso. Esse contrato aqui de 13 mil é praticamente isso. É praticamente isso. É uma obra que vai durar uns 4 meses. O combinado é eu ir lá uma vez por mês para dar um oi. Só que tem custo, tempo e por aí vai. E também esse último aqui é um modelo também, tipo mentoria também, onde a gente fez os projetos. Uma casa de mais ou menos 130 metros quadrados, olha lá, 13 mil reais de projeto. O Adriano é melhor do que alguém? O pior, não. Isso é só o quê? Posicionamento, autoridade, alcance e prospecção. São os 4 pilares que a gente tem que estar atento. Quando a gente transforma lá, transformando a sua rede social em uma máquina de trazer clientes. O que é o ponto fundamental? E o que eu mais observo nas redes sociais? A forma de apresentar errada, a forma de postar um conteúdo errado, porque tem vários tipos de conteúdo. Tem conteúdo para gerar engajamento, para você trazer seguidor novo. Tem conteúdo para você fechar contrato, por exemplo. Os conteúdos, eu vou mostrar aqui, mas tem conteúdo que tem 10 mil curtidas, traz 5, 10 mil seguidores novos. Eu não vendo R$1 nele. Aí eu tenho outros posts, outros conteúdos, que tem 20, 30 curtidas, 5, 6 comentários, que me geram um contrato de 40, 50 mil reais, 100 mil reais que seja. Então lá, primeiro, o que você tem que entender? Você não tem que colocar lá assim, obviamente, às vezes eleva a autoridade, pensar na questão de que inspetor-chefe, inspetor municipal do município, tudo eleva a autoridade perante a população. Mas primeiro, qual que é o problema que se resolve? Você não faz projeto, você não executa obra, você não sei lá, eu estou falando direcionado para mim que sou engenheiro civil, mas vamos pensar na agronomia que seja. Você ajuda, sei lá, o plantio ter uma lucratividade maior de 40%, sei lá, alguma coisa do tipo. Porque isso é para todas as áreas. O que você entrega? Qual que é o seu diferencial? Rapidamente, eu vou contar para vocês. Eu tenho uma mentorada que chama Alessandra, ela é arquiteta. Primeira aula que eu tive com ela,
eu faço um diagnóstico inicial. Falei, Sandra, qual que é o seu diferencial? Ela falou assim, eu não tenho diferencial. Eu falei assim, tem. Todo mundo tem um diferencial. Não, então tá. Beleza. Continuando, na próxima aula, na próxima semana ela me chamou, Adriano, tô com um contrato aqui muito bom, pá, e eu não sei como é que eu faço para, eu sei o meu jeito, mas me ajuda. Eu falei, tá. Ó, ela pediu 18 mil de projeto. Eu falei assim, ela me colocou, né? Eu falei assim, quanto que o pessoal costuma fazer? Falou, a fulano de tal, ela nada, ela cobraria uns 30 nesse projeto. Eu falei assim, então o seu tá metade do preço. Tá. Mas o que é o diferencial dela? Ah, não, ela já tem muito tempo, tem muitos projetos e tudo. Eu falei assim, então, pensa comigo, se ela tem muitas obras, muitos projetos e tudo, você acredita que o tempo dela é mais curto? É. Então, você vai fazer o quê? Você vai falar para o seu cliente o quê? Ó, eu tenho poucos projetos, mas não é porque me contrata pouco, não, é porque eu seleciono os meus projetos. Eu gosto de fazer um atendimento mais personalizado. Esse é o meu diferencial. Ela falou, verdade, esse é o meu diferencial. E engraçado, ela não fechou esse contrato, inicialmente, tá? Por quê? Era um contrato de uma academia aqui em Belo Horizonte, uma academia grande, mas eles optaram em fechar uma outra empresa, porque a empresa era especializada em academias. Beleza, tranquilo, mas o fundamental foi o quê? No final da reunião, no final de toda essa tramitação, o cliente ligou para ela, chama Juliano. Falou assim, Alessandra, eu não fechei contigo, porque realmente eu te disse, mas eu quero você no meu projeto. Eu gostei da forma com que você me apresentou o seu trabalho. Resultado, ela hoje presta uma consultoria dentro desse projeto. E ontem eu mandei mensagem para ela até perguntando para ela sobre um outro projeto que a gente está trabalhando junto. Ela falou, Adriano, eu não consegui mexer porque eu estou finalizando aquele projeto do Juliano. O que aconteceu? Ele contratou a empresa, mas depois, além de ter ela no projeto, contratou ela para ainda assim fazer uma mudança no projeto. Então, é o que eu falo. Cada um tem o seu diferencial. No meu caso, a minha rede social, eu coloco lá, ó, te ajuda a garantir a qualidade da obra, economizar de 20% a 40% do seu orçamento sem ser engenheiro, sem dor de cabeça e sem ser passado para trás. Pessoal, isso aqui, hora nenhuma eu falo que ele não precisa de um engenheiro, tá? Fique bem fundamentado isso. Aqui embaixo, aqui embaixo eu coloco alguns pontos também, conteúdos, alunos, feedback, eventos, tá? E esses 3 posts aqui, ó, que eu deixo fixado, são posts também estratégicos. Por exemplo, esse primeiro, olha só, começa assim, ó, rapaz, estou pensando aqui, por que será que você começou a me seguir? E aí, nesse ponto, eu faço mais ou menos uma introdução do meu currículo, sem propriamente fazer aquela coisa chatice. Ó, meu nome é Adriano, eu formei isso aqui, eu sou pós-graduado. Não. Faz de uma forma que a pessoa... Por quê? Acho que alguém falou aqui. História vende. História chama atenção. História envolve. No segundo post ali, no meu caso, eu coloquei o quê? Uma história verdadeira de uma pessoa que aplicou o que eu ensino e de uma obra que ela tinha o orçamento menor da região de 350 mil, ela gastou 190 mil reais. 190 mil. E aqui, até, se eu não me engano, até aqui eu acho. Foi uma outra vez que eu fiz um evento aqui, que é para quê? Para levar autoridade, por aí vai. Então, ó, nós temos 3 gatilhos ali. Quem sou eu? Autoridade e prova. Só que aqui pode ser prova de projeto, pode ser feedback de cliente. São vários pontos, tá? E aí eu vou entrar um pouco. O que eu falei pro João? Quando eu falei para ele, foi até uma coisa que me veio. Eu falei, João, cara, disponibiliza um tempo, deixa eu conversar com o pessoal, porque toda vez que eu venho aqui, eu vejo que todo mundo bate na tecla de prostituição da profissão. Todo mundo. Hoje, na minha cidade, nos últimos 6 meses, eu devo ter feito uns 3, 4 projetos. Eu só trabalho para fora. Aqui, ó, eu vou entrar só explicando rapidamente, ó. Todo mundo sabe o que é Reels, né?
Hoje a gente tem modelos de Reels. Nós temos Reels para quebra de objeção, para desejo, para viralizar e trazer seguidores, obviamente, e também o fundamental, para vender. Esse aqui, ó, foi um conteúdo que eu fiz, e aí entra uma coisa que eu vou falar no final também. Totalmente despretensioso, ó, deu 38 mil curtidas, 1,5 milhão de visualização, quase 7 mil seguidores novos. Não vendi nenhum real com isso aqui. Isso aqui é só vaidade. Por quê? O que você curte, obviamente, você gostou, mas tá. É só curtida, é só engajamento. E o melhor, esse modelo é um modelo de React, é o quê? Quando você narra um vídeo que está ali. E nesse ponto é o quê? Eu usei um tema que divide muito a opinião. Por isso que estourou dessa forma. Então, às vezes ele acha que é uma coisa, ela acha que é outra, ou os dois estão certos, mas cada um tem um entendimento. Por exemplo, tem um outro post que eu fiz sobre valores de casa de 150 metros, 150 metros quadrados. Bombou. Por quê? Na minha região, uma casa de 150 metros fica 300, 350 mil. Tem gente que falou para mim que na região dele gasta 200. E teve gente que falou que gasta 600. Por quê? Como o pessoal já falou, Minas é um país, imagina o Brasil inteiro. Uma cultura totalmente diferente de cada lado. Aqui também é um outro modelo de React, que eu nem apareci minha cara, fiz uma coisa totalmente simples, só repliquei de uma outra pessoa, viralizou 41 mil curtidas para 3 mil seguidores novos sem investir nenhum real, tá? E aí eu vou entrar principal nesse aqui, pessoal. E aí, se você estiver com coisa, anota, tá? Porque realmente o que eu falei para eles é verdade. O que eu vou trazer aqui, ó, é para que vocês saiam daqui hoje e consigam aplicar na rede social de vocês, tá? Esse aqui, ó, é um carrossel. E aí, carrossel também a gente tem objeção, desejo, para vender, viralizar e tudo. O carrossel não é tão bom para viralização, mas ultimamente anda acontecendo muito. O nosso nicho de construção civil, na grande maioria das vezes, as pessoas adoram carrossel. E esse aqui é o modelo para venda. Olha aqui, esse aqui ainda deu bom. Deu 117 curtidas, bom que eu falo para o tipo de carrossel, tá? 11 comentários, trouxe ali 7 seguidores novos só. Mas esse carrossel me gerou aquele contrato lá atrás de 40 mil. Aqui de BH, do bairro Guarani. E aí, como que funciona a estrutura do carrossel? Por quê? Não é só chegar e ir fazendo foto ali, colocar ali, jogar ali. Não. Tem toda uma estrutura para isso. Por exemplo, inicialmente, olha lá, ó, o que a gente faz? Primeiro slide. Frase impactante. Geração de resultado, por exemplo, ó, saiu do papel e virou realidade apenas em 4 meses. Às vezes a pessoa está ali, está pensando em construir, fala, não, mas vou construir não. Todo mundo fala que demora muito, que você vai estar doido. O pessoal lá, 4 meses, bateu 2 lajes, por causa daquele tamanho. Já chama atenção para ele continuar lendo. E aí no slide 2, aí é uma outra coisa que eu quero que vocês entendam também. Na grande maioria das vezes, você vai passando. E aí às vezes passa esse primeiro, você despercebido, você não vê. Mas se for um conteúdo que realmente foi bom, foi legal, o pessoal gostou e tudo, o Instagram às vezes te joga a segunda imagem. Então a segunda imagem também tem que ser alguma coisa pensando nessa vontade de querer assistir. Por exemplo, ali eu coloquei, ó, dezembro, iniciamos os buracos da fundação. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você realmente acha que a obra começa na hora que começa a fundação? E não é, todo mundo sabe muito bem disso, nós engenheiros sabemos. Opa. E aí eu entro lá, ó, no próprio aqui, ó, primeiro slide, gancho central com início de ligação. Nos próximos 2, no caminho, nesse caso eu fui distribuído em 6 slides, tá? Eu costumo fazer mais de 6 a 8 slides, mas nesse ponto, ó, a gente inicia uma explicação e ao mesmo tempo a gente induz com uma coisa que a gente entrega do nosso produto. Por exemplo, a verdade, não. A obra não começa no concreto e tudo. Ela começa planejamento estratégico, cronograma ajustado, orçamento definido, metas claras. Sem isso, a construção é o quê? Um jogo de sorte e prejuízo. E aí a gente vai desenvolvendo. Ali eu já começo a colocar resultado, que foi o resultado dessa obra, que naquele ponto ali daquela foto ele já tinha economizado 66 mil reais.
E aí eu fecho com o quê? Com, mais uma vez, exemplificando lá o começo do post, 4 meses depois, 2 lajes concretadas, parede subindo com força, sem atraso, sem desperdício, porque quando a gente começa, certo? Tudo flui. E o fundamental, ó, nesse ponto aqui, ó, quer construir sua casa com economia? Participe da minha imersão. Aí a gente faz um CTA. Mas não só para isso, Adriano, mas você está falando de um evento, uma imersão. Tá. Nesse ponto aqui, ó, outros 2 modelos de CTA, que aí vocês podem aplicar para vocês. Olha lá, quer fazer isso com segurança? Como gente grande? Me chama com diagnóstico, a diferença entre construir e se afundar. Por quê? A pessoa vai te chamar, você vai fazer uma reunião com ela, vai direcionar, trazer um certo conteúdo, mostrar a sua autoridade, seu conhecimento, e lá dentro você vai fechar o contrato. E ali tem um outro modelo também. Vai investir mais de 250 mil, que aí o que acontece? Pensa comigo. Dependendo do produto que a gente tem, pode ser que uma pessoa que vai gastar 50 mil na obra não tem potencial para pegar um projeto de 10, de 5, sei lá. Mas às vezes uma pessoa que vai investir 250 já consegue ter o potencial de um negócio melhor. Então, quando a gente coloca um pouco assim de dados reais, números no caso, a gente começa o quê? Delimitar. Que no caso, não, eu só vou gastar 50, então isso aqui não é para mim. E a gente consegue começar a direcionar. Eu tô acabando. E aí, pessoal, só para fechar, o que é o problema, né? Que a gente estava falando aqui sobre aparecer e tudo. Primeiro, medo de exposição, medo de errar. Nossa, mas eu não sou tão capaz assim para fazer um conteúdo, para fazer alguma coisa e por aí vai. Imagina a minha cabeça depois de quebrar uma empresa, hein? Eu não quero me tornar um influenciador. Eu também não. Falta de tempo, falta de criatividade, medo de exposição. Pessoal, vocês acham que eu não tinha? Primeiro ponto, sabe o que no meu caso, que eu iniciei com curso para vender curso, tá? Para vender cursos de construção em si. E a gente tinha que fazer live. Eu cheguei a fazer 20 lives, que eu colocava o celular ali gravando, sem abrir nada, e depois que acabava, eu pegava e apagava. Eu não via, porque se eu visse, eu ia falar, puta que pariu, cara, você é burro demais. Então, a gente tem que o quê? Treinar. E o carrossel? Vocês viram o carrossel lá? Apareceu minha cara? Nenhuma vez. Resolvido o problema. Medo de errar. Alguém já começou, sabe? Eu falo assim, eu estava conversando aqui mais cedo do almoço, pessoal, aí eu falo assim, hoje eu tenho, igual eu falei, eu tenho um grupo de mentorados e tudo, e aí tem gente que às vezes fala assim, nossa, mas você vai numa palestra, num negócio, e você posta, você é mentor, eu falo assim, cara, você aprendeu como? Por osmose? Pelo sei lá o que, pelo ar? Se você está aqui para ensinar, é porque você já pôs a bunda na cadeira para aprender. Ninguém é. E hoje eu invisto muito em mentoria. Eu tenho meu mentor para me ajudar, para me auxiliar. E é assim que a gente aprende. Lembrei. Essa história do erro, teve um post uma vez que eu fiz, foi um dos primeiros que viralizou. Que eu fiz e uma coisa que na minha região fazia, e depois eu fui ver que era errado. Foi um dos que bombou. Ou seja, o errado acabou dando certo. Acabou trazendo seguidor para mim, que hoje seguidor eu acabo transformando ele em clientes e por aí vai. E aí sobre a questão de influenciar, sobre ser um influenciador, eu estou há quase 2 anos no digital e eu não tornei influenciador. Eu nunca peguei para chegar e falar assim, gente, compra essa água, ela é boa. Não é meu trabalho. Eu faço a rede social trabalhar a favor meu. E isso mudou a minha vida. Mudou da água para o vinho. Hoje, graças a Deus, o meu filho estuda numa das melhores escolas do município. A gente tem uma vida bem estabilizada, não estou rico nem nada, mas perto de não ter R$100 para comprar um Aptamil, é muito diferente. Estou acabando, João. Falta de criatividade. O que eu faço? Eu procuro referências de outros nichos, tendências.
Esses dias para trás eu fiz um post bobo, a Virgínia, o rapaz lá largou. Aí eu fiz um negocinho bobo daqui, puf, 300 seguidores novos. Lá no começo, quando eu comecei a fazer, eu impulsionava os conteúdos, acaba que a gente compra, né? Porque você impulsiona, você gasta. Eu cheguei a pagar R$1,50 num conteúdo, num seguidor. Ou seja, 300 é R$500 a mais na vida. E aí, o que eu quero falar para vocês? Anota isso aqui também, ó. Pessoal, todo mundo tem. Vocês fazem reunião semanalmente, diariamente, sei lá, com clientes. Quais são as principais dúvidas? Tenta montar ali uma lista de 10 tópicos ali. Dúvida, resolução de dúvida. Erros comuns em projeto, em obra, em lavoura, em parte elétrica, por aí vai. Bastidores, por exemplo, eu tô aqui e tá gravando ali, ó. Nossa, hoje não tive tempo para nada e não sei o quê. Dou uma olhada rapidamente no vídeo lá, tiro um corte e posto. Por quê? Rede social é frequência. É tempo. Quanto mais as pessoas vão vendo você, mais o Instagram vai entregar. É simples isso. Não é porque você é bonito ou feio. Por que às vezes, igual você não tá falando sobre dancinha, mas chega lá, bonitona, dança, e uma arada fica vendo. Aí, ele vai só entregar, porque tá ficando o tempo inteiro rolando ali, piada e por aí vai. Chat GPT. Eu mostrei, pessoal, até teve alguém que falou sobre o Stênio. Eu mostrei com ele, eu mostrei para ele. Eu tinha acabado, meus meninos tinham dormido e tal. Deitei na cama e falei, nossa, vou fazer um post aqui sobre esse que eu falei pra você, de casa, valor de 150 metros. Fiz no Chat GPT. Me trouxe quase 6 mil seguidores novos em uma semana, mais ou menos. E uma coisa que hoje eu utilizo muito, depois de 2 anos, banco de dados. Na correria, a gente às vezes hoje mesmo não tive tempo para poder postar. Eu vou buscar no meu banco de dados algum post lá atrás, há 6, 8, 10 meses que deu bom, ou que às vezes nem deu bom, mas que eu acredito que seja bom para a minha audiência, e vou postar. E aí, para fechar, falta de tempo. Todo mundo fala, não tem tempo. Hoje eu sou diretor-geral de uma agência reguladora, eu faço produto digital, a gente tem projetos, execução de obra, mentoria de profissionais, e até 4 meses atrás, eu era sozinho. Hoje eu tenho quem me ajuda um pouco. E para fechar, eu já falei isso 10 vezes, quando eu falo de falta de tempo, quando eu iniciei, esse carinha aí tinha uns 6 meses mais ou menos, e eu passei o momento mais difícil da minha vida. Foi assim, eu até arrepio, não dá pra ver, mas eu tô arrepiado aqui. E quando eu comecei, eu falei, cara, eu vou fazer isso dar certo de um jeito ou de outro. Eu já estava trabalhando nessa agência reguladora, eu estava no início aprendendo tudo, então me demandava muito tempo durante o dia, aquela coisa. E aí eu falei, eu vou. Eu chegava em casa às 5h30, chegava, ficava com a minha família, tomava meu banho, jantava e tal. 9h30 no máximo, meu menino estava dormindo, minha esposa acabava dormindo também. Eu levantava e ia para o meu escritório. Das 9h30 até meia-noite, 1h da manhã, foi pelo menos uns 500 dias corridos. 1 ano e meio eu tenho certeza que foi. Todo dia, de segunda a sexta-feira. Não vou falar todo dia não, porque às vezes tinha alguma coisinha e tal. E para fechar mesmo, para mostrar até a questão de propósito, eu tinha programado um evento aqui. Vocês podem ver que a minha esposa está com a mão na barriga, que assim, ó, deve estar me vendo meio ruim. Ela estava grávida. O meu evento era numa quinta. Na quarta-feira a gente tinha ultrassom, ela já estava com 37 semanas e 2 dias. E aí eu falei, gente, só falta esse negócio adiantar. Fiquei com isso na cabeça. Eu falei, não, tem que fazer o evento e tal. Quando vê, na quarta-feira a gente foi na médica, estava tudo bem, não tinha nada. Marcou para nascer na outra segunda, estava agendado. Só que a médica falou, não, deixa eu medir sua pressão, que é de praxe, né? A pressão dela é mais baixa, eu sei que estava alta. A médica virou para ela e falou assim, desce para o hospital agora, quarta-feira. E aí, nasceu o Samuelzinho, meu segundo filho. E eu falei, amor, o que eu vou fazer? Amanhã eu tenho um evento, tá todo mundo, já tá aquela, como se diz,
não é um evento grande nem nada, mas eu já investi e tudo, então, como que faz? Na quinta eu acordei cedo e ela falou, amor, vai. Samuel tá bem, eu tô bem, a gente tá aqui no hospital, eu sei da sua preocupação, você nunca, nos dois filhos nossos, eu nunca deixei ela ir um dia ao médico sozinha. Então vai, você tem o seu propósito, você tem que estar lá, pega o carro e vai. E eu peguei o carro e vim. Fiz o evento, a palestra, tudo, graças a Deus correu tudo bem. E Samuelzinho já está com 4 meses e está tudo bem. E eu só fecho, eu gosto de fechar sempre com isso, por quê? Para falar sobre propósito. Não é fácil. Igual eu falei, brinquei, que eu voltei ao capital inicial e realmente, meu pai tem 7ª série, eu vi várias vezes meu pai saindo de casa 3 da manhã, chegando 10, 11 horas da noite. E hoje, às vezes eu faço isso por quê? Igual, segunda eu tinha compromisso aqui em BH. Acordei de manhã, meu menino maior, acordei de manhã não, porque a madrugada a gente não dormiu. Piorou da gripe. O que eu fiz? Cancelei os compromissos, joguei para terça, que era ontem. Só que eu tinha programado segunda e terça. Ou seja, terça-feira, fazer 2 dias em um é quase impossível. Eu saí de casa às 3 da manhã, 7 horas eu estava na porta da obra em Lagoa Santa. Então, esse é propósito, é não querer estar longe da família, porque todo mundo sabe o quanto família é vida, né? E, ao mesmo tempo, a gente ter propósito. Trabalhar não é fácil, mas o pouco conteúdo que eu trouxe para vocês aqui, se vocês aplicarem, eu tenho certeza que alguma coisinha dessa rede social, se alguém tiver rede social profissional, ou que seja mesclado, que eu falo para todos os meus mentorados, mescla toda a sua rede social. Na rede social você vai achar foto comigo, minha esposa, vídeo dos meus filhos, mas vai achar muito conteúdo também, tá? Eu deixei o QR Code do meu WhatsApp, se alguém quiser me chamar, conversar, para a gente entender um pouco. Depois eu vou até, é uma coisa que a gente estava conversando hoje, que o Qualificar hoje tem muito conteúdo top, muita coisa muito bacana, muito conteúdo técnico. Mas o que adianta a gente ter a técnica se a gente não consegue o cliente? Eu vou depois tentar conversar com o Marquinhos, não sei como é que funciona isso, não sei realmente, para a gente tentar trabalhar alguma coisa para isso. Realmente montar um projeto para colocar lá, que eu acredito que a gente unir as duas áreas é fundamental. Não é se tornar um influencer, mas sim transformar a sua rede social numa geradora de projetos e de contratos para vocês. Obrigado e até a próxima. Eu trouxe 3 edições do livro aqui, e aí eu quero só lembrar, no começo da palestra eu fiz uma pergunta, teve um moço lá atrás que respondeu, quem que era? Que falou R$40 o metro. Foi embora. E teve alguém aqui que falou 15. Então, seu. Obrigado. Muito obrigada. E vamos. O que a gente faz para sortear? Que aquele negócio vai demorar muito. Vamos. Vamos aí. Eu vou escolher um nome de homem e um de mulher. E ó, se der o mesmo nome para os dois, aí o mais velho. Pode ser? Matheus. Não comum, gente. O nome do meu maior, José Augusto. Nossa. Hã? Aí, ó. José, tá valendo. Obrigado. E de mulher tem Marina? Vamos. Luísa. Nossa, gente, eu tô errando tanto assim. Márcia, então. A Márcia. Para presentear as mulheres. Obrigado. Pessoal, obrigado mais uma vez. Qualquer coisa é só chamar. Tem um companheiro lá que vai fazer uma pergunta para você, Adriano. Pode falar. Ô, Adriano, primeiro eu gostaria de parabenizar e agradecer, né, por você dividir sua história, por você compartilhar com a gente e acabar contribuindo e nos ensinando.
No começo ali, quando você foi falando, parece que você estava pegando minha história de vida e paz, jogando aí. Parece que você conviveu comigo. No começo, né, igual eu falei mais cedo aqui, eu cheguei desanimado, desistir da carreira de engenheiro. Desanimei porque eu formei em 2018. Foi uma cidade pequena, que é muito difícil, né? O pessoal não tinha cultura, né? Lá a cultura era um engenheiro que eles fazem, a cultura da trelista. Foi uma cidade pequena, depois veio a pandemia. E depois veio essas concorrências desleais que está tendo, sabe? Então, assim, eu passo por isso, sabe? Eu tenho essa dificuldade, não parece, eu sou um pouco tímido, eu tenho a dificuldade de bater papo, conversar com o cliente, de rede social, essas coisas todas eu tenho. Sou professor ainda, gosto de ser professor, fui apaixonado pela área, mas também devido a grandes coisas que vêm acontecendo na educação, eu perdi um pouco a graça. São 21 anos de sala de aula, sou professor de matemática, lecionei em faculdade, lecionei introdução ao cálculo, lecionei cálculo 1, cálculo 2, inclusive eu lecionava no curso de engenharia, depois de lecionar no curso de engenharia, eu falei, vou deixar de ser professor e virar aluno. Entendeu? Então, a faculdade onde eu lecionava, eu deixei de ser professor e virei aluno. Falei, agora eu quero estudar, eu quero virar engenheiro também. Eu gosto, sabe? Estou me identificando, gosto muito, mas assim, quando você vai falando, a gente vai assim, eu tô me vendo ali. Eu estou errado da forma que eu estou trabalhando. Eu preciso melhorar, eu preciso aprender a conversar com o meu cliente, eu preciso abordar, as palavras que eu estou usando não estão corretas. Por exemplo, já comprei muito projeto barato para tentar segurar cliente, entendeu? E não segura. Não segura, é mentira a gente já. Não segura. Não que eu fui prostituir, não é isso, mas eu peguei projeto ali que eu sei que valia muito mais. Sobrevivência que chama isso. Isso. E o que acontece? Só rapidamente, tem um empresário na minha cidade, ele tem posto de gasolina, e ele me procurou para fazer um projeto para ele, e não fechou o contrato. Um outro rapaz me procurou fazer um hotel para ele. Eu fiz o hotel desse rapaz, sabe? Ficou muito bom, graças a Deus. Tem os erros dele, que a gente está aprendendo. Não fiz o projeto só porque a parte hidráulica, elétrica, não é muito meu forte. Só que eu convidei parceiros, né? Eu não vou todo doido de abraçar uma coisa só, você não deu conta. Quando foi hoje, meio-dia, agora depois do almoço, esse mesmo empresário me ligou. Ele que tentou fechar o projeto comigo há 1 ano, 2 anos atrás. Rapaz, eu fui almoçar no restaurante hoje na saída de Matias para Manga, uma cidadezinha lá. E o restaurante ficou top. Perguntei para o proprietário quem foi que fez, ele falou que foi você. Pô, rapaz, você bem sincero, na nossa conversa, você não me mostrava ter esse potencial, não. Você está onde? Eu falei, eu estou em Belo Horizonte. Chega que dia? Eu falei, sexta-feira eu estou aí. Preciso conversar com você, que eu vou iniciar outro projeto, você vai tomar de conta disso. Eu quero você por conta do seu restaurante que eu vi, não pela sua conversa comigo. Entendeu? Então você vê a diferença. Eu vou usar, eu não vou gastar nem um minuto para responder essa resposta, assim, essa pergunta, né? Todo mundo aqui ama um ovo de galinha. Todo mundo. Fazer um ovo frito, sei lá o quê. E o ovo da galinha, ele é menor, só que vende que Nossa Senhora. E você já viu o ovo da pata? Ele é desse tamanho, mais nutritivo, maior. E por que não vende? Você já deve ter visto galinha quando bota, nossa, grita que mostra para todo mundo. O pato é só... Ninguém vê botar. Então é isso. O que adianta você ser um baita profissional, sendo que o Adriano mostra muito mais que você? É isso. Quem não é visto não é lembrado. Mais alguém? Só para finalizar rapidinho, Adriano. Eu escrevi meu nome aqui no seu celular, que eu não consegui ver o QR Code. Você não falou meu nome, rapaz? Você esqueceu? Brincadeira. Fechou. Pessoal, bom, queria agradecer aí. Pega esse microfone para nós aí, por favor. Meu parceiro Nicolau está aqui, da técnica da fiscalização, sempre à disposição de todos aí.